Hoje vamos conversar sobre uma questão que é muito disseminada dentro da academia científica, trouxe algumas polêmicas, mas a solução é mais simples do que parece. Simples depende, tá? É sobre a questão da hipótese que foi derrubada, foi negada. Minha hipótese foi derrubada, foi negada. Puxa vida, e agora o que eu faço? Perdi meu trabalho? Não, lógico que não. Vamos analisar dois casos em que isso acontece. Uma é que a hipótese foi realmente eliminada. Você desenvolve todo um arcabouço teórico, né, para testar, sei lá, determinada droga ou determinada planta que possa estar curando uma certa doença, tá? Ou matando um certo vírus, uma certa bactéria, tendo um efeito pontual ali. E você, por tudo que você viu, aquela é uma hipótese razoável. E você testa e vê que ela não mata, que ela não resolve a situação. Falei agora. Então, esse é um caso. A hipótese, de fato, foi derrubada. Aquela possibilidade não é adequada. Ok? Esse é um caso. O outro caso é quando você tem uma ideia um pouco mais geral e os dados eles restringem a sua hipótese. Por exemplo, eu tenho uma hipótese de que tal coisa aconteça em pessoas, ser humano. E eu vejo que isso só acontece nos homens, por exemplo, ou nas mulheres, mas não nas pessoas em geral. Então eu saí de uma percepção mais geral e tive aquilo restringido, né? Por exemplo, eu falo, a água ferve a 100 graus Celsius e descubro que a história não é bem assim. Em certas condições, ela ferve a 100 graus Celsius. Em outras, ela pode ferver acima de 100 graus ou abaixo de 100 graus. Então, a resposta ela não é totalmente equivocada, mas ela não atinge aquela generalidade que existia antes, tá? Então, vamos pegar, em termos gerais, os dois casos, respondendo primeiramente o primeiro caso. É óbvio que você disse, minha hipótese foi negada. Ah, puxa vida, e agora o que eu faço? A solução é a seguinte, foi negada? Foi. Então faça ciência, que você resolve o ponto. Mas como assim? O cientista faz ciência. E se ele fizer ciência, a hipótese ser derrubada não é problema algum. Ah, mas o editor da revista top de linha tal falou que não dá para publicar trabalho, que negou a hipótese, porque talvez o conceito de ciência dele seja equivocado. Certamente está. E o do autor também, porque o autor tira o trabalho e vai para uma revistinha mais fraca. É esse o ponto. No final da década, na primeira década desse século, foi isso. Primeira década desse século, talvez década de 90, finzinho da década de 90, não lembro exatamente a data, surgiu uma revista que o título dela, eu não vou lembrar o título inteiro, mas o título é alguma coisa assim, ó. Revista a favor da hipótese da nulidade, ou seja, uma revista que publicava trabalhos que tinham derrubado a hipótese, ou até restringido a hipótese. Aí então abriu e falou, opa, aqui tem um mercado bom, porque a revista nem era paga, mas tem um mercado bom de pessoas que vão se interessar pela revista, porque muitos têm trabalho que a hipótese é negada. Veja, se todo cientista confirmasse a sua hipótese, então era só fazer a hipótese. Não precisava nem de ir para a busca de evidências, não é? E não é por aí que a coisa funciona, ok? Então vamos lá. Vamos pegar em termos gerais. Olha, a hipótese foi negada. Bom, mas por que você teve aquela hipótese? Ah, porque tem uma série de informações da literatura que me permite prever que ela é plausível. Só que ela precisa ser testada. Só ser plausível, com um monte de literatura, não sei o que lá, é insuficiente, sendo que a hipótese científica permite ser testada. Tá?
Quando se fala de grandes teorias, pode ser que o teste apareça lá na frente, como foi o caso de Einstein e de outros aí, tá? O próprio Peter Higgs. Mas, enfim, o fato é que existe um substrato teórico que diga, essa hipótese não é simplesmente eu vou ver se dar certo. Eu tenho um substrato teórico que diz, esta é a bola da vez. É altamente provável que isso aconteça. E quando você vê que não acontece, qual é a novidade do seu estudo? É exatamente dizer que algo plausível pelo conhecimento atual, possível mais que possível, altamente esperado que aconteça, não acontece. Essa é a novidade do seu trabalho. E você tem que contar a sua história mostrando isso. Se você quiser fazer uma história mostrando, olha, ela vai ser, ela não foi, e morre aí, você matou o seu trabalho em termos de comunicação, né, por causa dos seus conceitos equivocados de ciência. Todo cientista, ele faz duas coisas. Ou ele caracteriza variáveis ou categorias, ou ele testa a hipótese. Lógico que para caracterizar, às vezes ele precisa de testar a hipótese, mas o foco é a caracterização. E no teste de hipótese, o foco é a hipótese em si, ela é a vedete da história. Seja uma ou duas, não importa, né? Então, a hora que você faz uma pesquisa que tem uma hipótese e ela é negada, dá a impressão que destruiu tudo. Não! Ela era a hipótese plausível. Ela foi derrubada. O que você faz agora? Vai lá na frente e diz, por que uma hipótese plausível foi derrubada? O que do substrato teórico existente pode estar errado para que essa hipótese tenha sido derrubada? Por que tudo levava a crer que ela devia ser uma coisa que funcionasse e não funciona? Então, requer uma revisão desse substrato. Não pode ser um erro seu. Por um erro, eu não vi, tinha esse trabalho, eu não conhecia, é verdade, foi uma besteira. Aí não vai publicar mesmo. Porque já era uma besteira e você foi testar. Mas, quando você tem esse substrato, né, e mostra que foi derrubada, tem coisa nova aí. Outra alternativa é você perceber que seu trabalho tem algum diferencial em termos de contexto. Por que neste contexto, que teoricamente seria esperado aquilo funcionar, não funcionou? Não ocorreu. Por quê? Alguma coisa desse contexto. E você vai usar as informações que você tem para tentar trazer uma explicação que possa agregar valor ao conhecimento. E não simplesmente dizer, minha hipótese foi negada. Por isso que a construção da ciência, ela começa depois dos dados. Os dados é o mais óbvio ali. Negou a hipótese, fez isso, fez aquilo. Ok, isso todo mundo faz. Qualquer pesquisador faz. Né? Bola uma hipótese lá, testa, Mas e a ciência que você constrói disso? E a explicação maior que você dá para esse fenômeno? Usando o conhecimento sólido da literatura. Você pegar conhecimento errado porque a sua formação científica é fraca e você não percebeu que aquele conhecimento era fraco e usou para dar uma explicação que não vai ter assento dentro da ciência, ok? Então, esse é o primeiro passo. Entender que negar algo esperado é tão importante quanto corroborar. Aliás, segundo um filósofo chamado Karl Popper, ele diz assim, você tem mais certeza quando derruba a hipótese do que quando corrobora. Porque para corroborar e continuar corroborada, não pode aparecer nenhuma negação lá na frente. E isso ninguém garante. Por outro lado, derrubar, você precisa do dado que a derrube. Considerando logicamente que os dados estejam corretos, se ele derrubou, ela está derrubada. Daqui 3 anos ela continua derrubada. Daqui 20 anos continua derrubada, enquanto aquele dado não for tirado dali ou algum milagre acontecer. Então, esse é um raciocínio que a gente tem que ter como cientista. Você aprende isso onde? Na iniciação científica, no mestrado, no doutorado. Mas não aprende, né? Mas não aprende. Aprende só a fazer. Fazer, bancada,
tubo de ensaio, isso, aquilo, entrevista, análise disso, e vai lá e conversa, fala com a pessoa, vê isso, vê aquilo. Tudo isso todo mundo faz. Tanto é verdade que se você for perguntar para as pessoas nas universidades, ou nos lugares que fazem ciência, que fazem pesquisa, for perguntar para as pessoas qual é a sua pesquisa, garanto para vocês, porque no passado eu já fiz isso e não deve ter mudado muita coisa, tá? A vasta maioria vai responder a metodologia. Eu estou medindo não sei o quê em tal situação. Eles não conseguem expressar a parte teórica do objetivo. Por quê? Porque a escola que nós temos de metodologia no Brasil é uma escola factual. É para ensinar a criança que vive no mundo concreto e não no mundo abstrato. E essa é uma trava, tá? Mas ok, vamos lá. Então vamos pensar agora. Quando aquele fato foi derrubado, derrubou, acabou, não tem saída, tá? O outro caso é quando a hipótese é restringida. Vou pegar um exemplo clássico que tem nos livros de filosofia, tá? Não estou inventando nada. Você tem que fazer o quê? Você pega uma hipótese geral, por exemplo, a água ferve a 100 graus. Você vê que isso acontece ali no nível do mar, você está ali na praia, testou, aconteceu. Quando você testa isso em grandes altitudes, né? Altitude mesmo, né? Você percebe que conforme aumenta a altitude, né? A pressão diminui, a pressão atmosférica, né? E a temperatura para ferver também diminui. Então tem lugares que se você for, né, lugares muito altos, você vai ferver a água a 75, 76, 80 graus Celsius, tá? Então, veja, ela ferve a 100 graus no nível do mar, mas não em grandes altitudes. E outra coisa que você percebe também é que quando você põe soluto na água, põe sal na água, ureia na água, alguma coisa ali na água, açúcar, né? A temperatura para fazer a água ferver aumenta. Era 100, passa a ser a 101, 101,5, por aí, né? Depende da concentração que você coloca ali. Então você fala, puxa, então veja, eu começo a fazer a pesquisa mirando em dizer a água ferve a 100 graus. Quando o indivíduo diz isso, ele está dizendo a parte geral, ele está dizendo a água ferve a 100 graus. Porque ele falou qualquer água, ele não especificou nada. Aí ele vai na prática e vê que restringe. E o que o cientista normalmente faz? Ele vai restringindo a fala dele. A água ferve a 100 graus ao nível do mar. Olha como eu sou um cientista rígido, eu não falo besteira, eu sou bem crítico mesmo. Aí ele vê que é um pouco mais, ele fala, a água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar, em recipientes fechados, em recipientes abertos, porque se você fechar o recipiente, muda a pressão e ele vai ferver a outra temperatura. Vai precisar de uma temperatura, se a pressão for maior, uma temperatura mais alta. Se a pressão for menor, uma temperatura mais baixa, tá? Então você começa a restringir, para dizer, olha, ferve a 100 graus em tal situação, ou ferve a 100 graus, você pode dizer assim, água pura, ferve a 100 graus, ao nível do mar, em recipientes abertos, para não aumentar a pressão. Então, veja, com essa metodologia, você vai estar dizendo o que daqui a pouco? Aquela aguinha que eu fervi ontem na minha casa, ferveu a 100 graus Celsius. Você já está descrevendo o fato, já não está mais fazendo ciência. Está descrevendo um fato que, na verdade, em si não é uma novidade, né? Você quer entender aquele fato. Então, veja o seguinte, quando você trabalha dessa forma, você fala, eu estou sendo rígido, eu não posso avançar, porque, olha, teve uma restrição, eu tenho que colocar a restrição na minha conclusão. Eu sei que você tem que concluir com a restrição. Mas qual é o passo seguinte do cientista? Às vezes você até publica com a restrição, sem problema, mas sabendo que o seu próximo projeto será romper com essa restrição. Se você disse que a água ferve a 100 graus,
e teve que dizer que é água pura, que tem que ser ao nível do mar, em recipientes abertos. Você não explicou o fenômeno, você restringiu o fenômeno. Mas a proposta inicial era entender o fenômeno. A que temperatura ferve a água, afinal de contas? E quando você encontra uma equação, no caso, uma equação matemática, que vai colocar as variáveis lá, pressão e concentração de soluto, e com essas variáveis e algumas correções matemáticas, você consegue achar uma equação que explica a temperatura da água em qualquer situação, em relação à pressão, concentração de soluto. Tá? Ah, está em tal lugar, a altura é tal, a concentração do soluto é tal, então a água vai ferver a tal temperatura. Você encontra a equação. Tá? Essa equação, nesse caso, é matemática. Não precisava ser matemática. Por exemplo, eu posso fazer uma hipótese que eu digo que tal comportamento acontece em tal situação nas pessoas. E descubro que é só em homens, não em mulheres. Ok, eu concluo que é só em homens e que não em mulheres. Mas a pergunta que fica é, qual é a equação que fecha isso? Equação que não vai ser matemática. Eu tenho que explicar por que nos homens acontece, por que nas mulheres não acontece, e estabelecer uma regra geral que contemple essa variedade. Aí eu expliquei o fenômeno nas pessoas, onde o fato de ser homem ou ser mulher entra como um detalhe dentro da explicação. Então é essa percepção que a gente tem, né? E as grandes leis, as grandes teorias, elas são feitas assim. Elas vão pegando as variáveis interferentes e vão transformando aquilo numa explicação mais ampla, contemplando pequenos ajustes que tem ali. Né? Então tudo vai da postura que você tem. E aí você constrói o seu trabalho e ninguém vai falar, essa hipótese foi negada. Não, a sua explicação é muito boa. Você conseguiu explicar certinho o fenômeno. É isso que eles vão fazer. Agora, isso, gente, vem do ensino de metodologia científica, do ensino que está na formação do cientista. E geralmente no Brasil ela é muito pobre. Por quê? Porque as pessoas aprenderam a fazer pesquisa, primeiro que nem pensavam em ciência. Aí entraram, acabou arrumando emprego na universidade, no estudo de pesquisa, virou cientista, pesquisador. Aí ele vai fazendo lá, ele tem que publicar coisas. Então ele vai coletando dados e vai publicando respostas pontuais. Ele não estuda a base da ciência. Ele não estuda isso. Teve um trabalho, só para a gente finalizar, um trabalho que eu publiquei em 1991, numa revista boa na minha área. E nele eu propus um meio para registrar uma variável que era difícil de ser registrada, e provei que a forma que eu propus não funcionava. E é óbvio que a primeira resposta que eu recebi, que chegou lá o revisor, vinha por carta naquela época, né, 1991, e um dos revisores falou, olha, é difícil publicar trabalhos com resultados negativos. Eu, naquela minha fase inicial de carreira, eu já tinha uma base filosófica boa graças ao meu orientador. Eu respondi para ele muito simples, e usando termos filosóficos, para ele pelo menos perceber que eu sabia o que eu estava falando, mas de forma bem sintética. Não se julga a qualidade de um artigo, né, de um trabalho científico, em termos de se a hipótese foi corroborada ou falseada, mas sim pela validade da hipótese e qualidade do teste. O resto é conclusão, gente. O trabalho foi aceito. E uma revista boa na minha área, muito boa, chama Physiology and Behavior. Né? Para quem é da área biológica vai conhecer essa revista e pode ver que é uma revista séria e boa. Não é a high, aquelas top, né? Alto fator de impacto, mas é uma revista muito séria, talvez seja 3, 4, 5, eu não sei o fator de impacto dela hoje, mas é uma revista muito séria. Né? Difícil de publicar lá. E exigia a conexão entre fisiologia e comportamento. Não é? E aí o trabalho tinha que ter essas duas coisas. E ali eu estava lidando com o comportamento para registrar uma variável que tinha implicações fisiológicas. Não é? Então, veja, o que eu fiz? Eu reforcei a introdução,
Dei essa resposta, reforcei a introdução, mostrando que é uma hipótese que qualquer um poderia querer testar a qualquer momento. E eu trouxe a solução de que, olha, essa hipótese que é óbvia, ela não funciona. E depois até achei algumas explicações possíveis para isso. Né? Por que será que não estaria? Porque a gente só vê o defeito, né? Como diz o professor Rubem Alves, a gente só pensa na ponta do lápis na hora que ela quebra, né? Enquanto ela está lá funcionando, ninguém pensa. Mas na hora que quebra, quebrou a ponta do meu lápis. Você lembra que tem ponta, né? Tá certo? Então é isso daí, gente. Pensem bem o seguinte, estudem ciência. A especialidade você tem que saber, mas estudem ciência, senão vocês serão técnicos mal preparados que morrerão na praia injustamente, quando vocês podem avançar. Beleza? Até lá, reflitam sobre isso e vamos ficando por aí. Beleza? Então, é isso aí, gente. Tchau, tchau.